Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast Cristianismo Inteligente. Graças a Deus por este espaço que Deus tem proporcionado a nós neste projeto, né, que tem alcançado aí várias pessoas. Nós temos recebido muitos feedbacks interessantes, né, e pessoas que estão sendo edificadas, alimentadas, né, com todo o nosso conteúdo. São várias entrevistas com pastores, com missionários, com professores e profissionais de diversas áreas. Nós estamos recebendo sempre em nosso espaço aqui e conversando sobre teologia cristã, sobre filosofia, sobre religião, sobre empreendedorismo e tantos outros temas. Então, nós estamos aí também atentos às sugestões que vocês têm colocado para a gente, tanto nos comentários dos vídeos no canal Cristianismo Inteligente, como também no nosso Instagram. O Instagram é professor Cláudio Ananias, né? Então, podem continuar fazendo essas sugestões que nós vamos contactando, né, o pessoal e trazendo aqui. Tem várias playlists já no canal. Aquela playlist só com as entrevistas dos pastores, aquelas só dos missionários, né? E separando então assim os blocos. Então se inscreva, interaja, compartilhe, faça com que esse conteúdo alcance outras pessoas. Vou falar aqui rapidamente sobre alguns parceiros nossos. JL Marcenaria, Valha Consultoria, PP Montenegro Estúdio, Luana Félix, Assessoria Pedagógica, tem Andriel Design, Gustavo Fotografias e Heloísa Videomaker. Essa última aí você conhece. Heloísa, né? é nossa, crente, abençoada e criativa. Como vocês viram aí no título, nós estamos recebendo hoje uma pessoa também bastante especial na nossa igreja, né? É o Fred Fonseca. Seu servo. Seja bem-vindo, Fred, no nosso podcast. Amém, professor Cláudio Ananias, todos os telespectadores aí do Cristianismo Inteligente. Uma alegria estar aqui, né? E tendo visto quantas pessoas já têm passado por aqui, já têm impactado, trazido aqui testemunhos, histórias impactantes, pastores, líderes, como você falou, e estar aqui é uma honra. Muito obrigado pelo convite e que seja um momento de muitas conexões, né, para a glória de Deus. Amém. Vou fazer aqui uma rápida apresentação sua. Você é casado com Marielle e é pai de Lívia e Lucas. Isso. É líder da juventude, ou líder de juventude, né? Há mais de 20 anos, atuando como diretor do Departamento de Juventude da Assembleia de Deus no RN, que é o famoso DEJAD, né? É o nosso DEJAD RN. São várias siglas que tem, né, nos departamentos, e o DEJAD é o de jovens e adolescentes. Isso mesmo. Isso desde 2015, né? Isso, estamos como diretor desde 2015, mas nesse departamento já são 20 anos. Sim. Então já tem uma experiência vasta aí com a juventude, né? Da igreja. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Fred é formado em marketing e pós-graduado em liderança cristã e tem como missão treinar líderes que multiplicam. É empresário na Faz Contato e na Propósito e alinha sua agenda na missão de servir a igreja, liderar e empreender para a glória de Deus. Também é diretor comercial da Amo RN, né? Isso, Amo RN é a primeira associação de moda, ainda inventando esse negócio, né? A primeira associação de moda do Rio Grande do Norte. Sim, e sócio fundador da Fierne Jovem. Isso, é um projeto novo da Federação da Indústria, que estamos desde 2024, né, nessa missão, com alguns projetos sociais, como o Protagonismo Jovem, que a gente faz numa escola pública chamada CEP Rui Pereira. A gente faz um trabalho com 40 jovens protagonistas.
Sim. Mais um desses projetos. E, por fim, autor do livro Seja Santo. Esse livro que está aqui, né, do lado do meu. Eu tomei de empréstimo o título do meu livro para o nosso podcast. Sim, não, aí né? Então fantástico. a gente está aí com Seja Santo, uma capa bem criativa, né, com uma mão que está representando aí o sangue de Cristo. O sangue de Cristo tá fazendo o Ele nos faz ser santo, né? Somos Muito santos porque Ele é santo. Muito bem, Fred. Então a gente vai hoje conversar sobre liderança, sobre juventude, essas áreas que você tem atuado, né? Eu vi num dos portfólios seus que você coloca também como se apresenta como palestrante e treinador com o propósito de desenvolver pessoas para servir, liderar e empreender, não é? Isso mesmo. Mas eu queria, porque assim, ninguém cai de paraquedas, né? Tem uma história, né? Tem um começo. Tem um percurso aí para se chegar aonde se chega, né? Então eu queria começar, Fred, falando da sua trajetória profissional. Onde foi que você atuou, né? Já até que chegou nesse momento de empreendedorismo forte que você tem. Professor Cláudio, vamos lá. Senta que lá vem a história, né? Mas vamos lá. Na verdade, eu sou natural de Açu e essa parte da minha história eu sempre gosto de compartilhar porque muitos jovens se identificam. Eu sou de um bairro pobre no interior do estado chamado Boixoco. É isso mesmo, você ouviu aí, Boixoco. É um bairro de lá de Açu? Bairro, é um título, é um nome que um bairro nosso lá em Açu é chamado Boixoco. E eu tinha muita vergonha quando perguntava, e você mora onde? E eu tinha muita vergonha de dizer onde morava, porque existia esse termo pejorativo um pouco sobre o bairro. E na escola os amigos moravam na Ulisses Caldas, Ulisses Vanderlei, grandes nomes, e eu morava no Boixoco, e eu sempre tinha muita vergonha disso. Mas é interessante que ali naquele bairro, Deus começou a colocar no coração de uma criança um sonho. Ganhei uma Bíblia de presente aos 12 anos, e eu tinha dito, ganhei da minha irmã essa Bíblia. E quando ganhei a Bíblia, eu disse para ela que só seria crente no dia, ela já era da igreja, Assembleia de Deus, e só seria crente no dia que eu lesse a Bíblia toda. Eu folhei a Bíblia e a Bíblia que ela me deu não tinha nem uma figurinha. Então eu imaginei, não vou ser crente nunca. Mas lendo Gênesis, quando cheguei na história de José, o Espírito Santo de Deus falou comigo e eu senti o desejo de conhecer o Deus de José. Vocês vão entender onde eu quero chegar na minha trajetória profissional. Quero falar sobre caminhos e propósito. E perguntei, estava de férias na casa da minha avó e perguntei para minha avó, onde é que tem uma igreja aqui perto? Porque eu preciso conhecer o Deus de José. E eu fui até encontrei uma Assembleia de Deus, era um galpão, ainda lembro hoje, no bairro Vertentes, e tinha o portão da lateral, era portas fechadas, era um culto de oração, mas tinha um corredor que estava com o portão aberto, eu entrei, os irmãos estavam de joelho orando, eu me ajoelhei. E ali naquele dia eu aceitei Jesus como meu Senhor. E aceitei porque fiz tudo. Dobrei o joelho, abri a Bíblia, li a Bíblia, cantei com os irmãos. Quando terminou o trabalho, o líder de jovens chegou para mim e disse: "Ei, você é novo aqui? Vai se congregar aqui?" Eu lá sabia o que era congregar, mas respondi sim. Pois venha para o ensaio no sábado, que no domingo você já canta no conjunto. E ali eu fui abraçado por aquela igreja. Aquela igreja, ela trouxe para mim sentido, propósito, um lugar para viver a comunhão, a família. A Assembleia de Deus me abraçou. E foi na Assembleia de Deus onde eu comecei a dar os meus primeiros passos de liderança. Aos 13 anos, recebi o convite para ser líder de um grupo em um trabalho que a juventude lá, que na época era a UMADA, né, União de Mocidade da Assembleia de Deus em Açu, hoje é Dejada, né, Dejada e Açu. E eu recebi a primeira oportunidade de liderar um grupo. E aquele grupo teve bons resultados. E ali as pessoas começaram a perceber aquele adolescente que já estava dando os primeiros passos de liderança. Ainda na igreja, aos 13 anos, recebi a oportunidade de trabalhar na livraria da igreja. Então foi ali na livraria da igreja que eu comecei a ter acesso a livros,
enquanto estava esperando vender algum livro ou emprestar algum livro, era biblioteca e livraria, eu comecei a ler os primeiros livros cristãos. Mas também foi na igreja que eu comecei a desenvolver as primeiras artes. E era o responsável pelo... Não era nem data show na época, era retroprojetor. Os mais antigos vão lembrar aí desse equipamento que a gente fazia os desenhos à mão, num papel, numa folha transparente, e jogava essa imagem. E ali eu comecei a ser desenvolvido. Minha mãe comprou o primeiro computador. Na época o meu pastor era o pastor Miranda, hoje pastor em Mossoró. E ele queria lançar um livro e tinha feito à mão e queria saber se alguém digitava. Eu disse, pastor, eu vou digitar. E ali digitei um livro do pastor Miranda sobre sermões. E é bem interessante porque você, jovem que está ouvindo esse podcast, eu ouvi muitas críticas, inclusive dentro de casa. O meu pai dizia assim, vai trabalhar de graça para a igreja não vai lhe dar nada nunca. Ele sempre dizia isso, né? Vai viver a vida todinha trabalhando de graça. Eu era só um adolescente de 15 para 16 anos. Mas foi ali onde Deus me desenvolveu. Tomei gosto pelo design e comecei a minha vida profissional como designer. Aos 18 anos abri a minha primeira empresa chamada Criarte. E na época, hoje chama-se home office, mas na época era bico. A gente chamava esse trabalho que a gente fazia em casa de bico. E eu comecei a fazer trabalhos em casa, só que minha gestão foi péssima. E nesse tempo, eu fazia os trabalhos e acabava não cobrando. Chegou um momento que ficou insustentável, a Criarte faliu. E eu tive 2 momentos de frustração na minha vida quando tentei o vestibular de publicidade e propaganda para Mossoró, na UERN em Mossoró, e eu fui reprovado as 2 vezes. Eram 8 vagas, a primeira vez fiquei em 12º lugar, estudei um pouquinho mais e fiquei em 9º na segunda tentativa. Fiquei na primeira suplência, não fui chamado. E ali foi a minha grande revolta com Deus. Deus não realizou o meu sonho. Deus não fez o que eu tanto queria. Deus, o Senhor disse que ia cumprir todos os meus sonhos, os meus propósitos. Mas ali aquela porta fechada foi uma porta aberta. Porque foi a partir daquela reprovação que Deus me deu a aprovação. Vim para Natal, mudei de cidade. E aqui em Natal muitas coisas aconteceram. Inclusive a oportunidade de abrir em 2008, dia 7 de fevereiro de 2008, a Contato, que na época era uma gráfica. Hoje nós somos uma empresa de camisetas. Mas foi aí nessa trajetória, com a ajuda da igreja, me desenvolvendo como liderança, me desenvolvendo inclusive como empreendedor, né, que eu trilhei essa minha jornada profissional. Em Açu ainda tinha sido professor de informática e professor de inglês também. Então, já tive essas profissões também, mas hoje sou um empresário em alguns segmentos no mercado, tanto na parte mais industrial, com a Faz Contato, como também com tecnologia, com a propósito, tecnologia para igrejas. Sim. Um resumo aí da história. Achei muito interessante essa parte aí da sua frustração, né? Que a gente faz planos, projetos e tal. Verdade. A Bíblia já diz que os planos a gente faz mesmo, né? Mas a resposta final não é nossa. Inclusive foi esse versículo, professor Cláudio, que me fez empreender. Provérbio 16:3. Na NTLH ele vai dizer assim: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Essa frase foi o que me fez despertar para acreditar nos sonhos, mas não nos meus sonhos, nos sonhos de Deus. Eu entreguei a empresa, o projeto, desenhei o projeto Deus no ciclo de oração, usando um pregador no ciclo de oração. No dia que eu li esse versículo, escrevi na agenda planos de empreender. E no sábado, isso foi numa sexta-noite que eu escrevi na agenda. No sábado, num ciclo de oração à tarde, numa congregação chamada Vila Paraíso, no setor 21 de Natal, Deus usou o pregador e disse assim: você, jovem, apontou para mim, sabe aquela agenda que você pegou ontem à noite? Só estava eu e Deus naquela sala. Deus vai realizar os teus sonhos. E hoje eu tenho vivido os sonhos de Deus. Pronto. Aí, mas no primeiro momento, você questionou Deus, Sim, né? Muito. Por causa do fracasso. Porque a gente não gosta muito dessa palavra,
Verdade. Mas ela é uma palavra que está presente na nossa vida e ela não funciona como algo negativo, não, né? Muitas vezes é necessário passar Sim. por essa experiência de fracasso. E é Deus quem está conduzindo isso, né? Eu lembro sempre de um testemunho de um filósofo cristão, William Lane Craig, que ele tem um livro interessante sobre apologética, mas focada em questões difíceis, né? Sim, Tanto que o livro mesmo o título do livro é Apologética para Questões Difíceis da Vida. O título já está dizendo, pela capa você já sabe o que vem por aí. Isso. E tem um capítulo que ele dedica ao fracasso. Ele fala que existe 2 tipos de fracasso. Eles têm o fracasso cristão e tem o fracasso na vida do cristão. Interessante. E a diferença... Preciso ler esse livro. E a diferença que ele traz é justamente de que o fracasso cristão seria o pecado, né? Sim. A pessoa quando realmente sai dos caminhos de Deus. Mas o fracasso na vida do cristão são esses momentos em que nós fazemos projetos, né? Planos, e empreendemos, mas Deus tem um outro caminho para nós. Verdade. E aí a gente acaba fracassando nesses. Ele conta experiências dele mesmo, né, de momentos de fracasso e que Deus usou aquilo ali para que ele chegasse para direcioná-lo em um outro objetivo, né? Perfeito. E é justamente isso que você está dizendo aí que aconteceu com você, né? O meu sonho era ser publicitário, né? Justamente a faculdade era publicidade e propaganda. E um dia eu estava aqui em Natal, na CPAD, e um livro, falando sobre livros, tem um livro que o título era Eu Tinha Outros Planos, Senhor. O título do livro era esse, Eu Tinha Outros Planos, Senhor. E era justamente um livro sobre fracasso. E por Jesuscidência, a história daquele homem era sobre um homem que era publicitário, que deu errado na vida, a trajetória dele como publicitário, e ele foi ser pastor. E ele ficou muito frustrado com Deus, não era isso que eu queria. Mas é muito importante quando a gente reconhece que muitas vezes os nossos fracassos apontam para a vontade de Deus, né? Aquilo que meu sogro, o pastor João Maria, ele utiliza uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim, às vezes uma porta fechada é uma porta aberta. A porta fechada da minha reprovação em publicidade e propaganda lá na UERN, em Mossoró, foi a minha aprovação para mudar de cidade, para chegar aqui, chegar em uma igreja que me abraçou, uma congregação chamada Vila Paraíso. Lá estava uma menina, uma jovem tocando teclado, que eu olhei para ela e pensei, é ela. E foi ela, e é ela, e vai continuar sendo ela, até Jesus voltar, ou até que a morte nos separe, Marielle. E ali foi um abraçar, eu que tinha vindo meio que rebelde de Açu, e ali foi um abraçar de Deus para minha vida, para dizer, olha, eu vou conduzir. Houve fracasso, mas eu vou transformar o fracasso em conquista, o fracasso em experiência, o fracasso em testemunho, o fracasso em vitória. Então hoje eu sou muito, embora muitas vezes não saiba lidar com o fracasso, eu acredito que poucas pessoas sabem, não é fácil, mas quando nós estamos em Cristo, que entregamos a nossa vida a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então eu aprendi, por causa do fracasso, a descansar e a depender dele. E entender que os meus projetos, os meus planos, não são nada comparado com os sonhos e os projetos dele. Né? Efésios 3:20. Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o quê? O poder que em nós opera. Então não é sobre nós, é sobre o poder dele em nós, o Espírito Santo, operando em nós e através de nós. Esse versículo ele é fantástico, porque ele diz que ele faz muito, mais, além, infinitamente. É muita coisa. Estou usando aqui vários termos para você entender que a grandeza do que ele faz. É verdade. Ele faz. E para mim, eu tenho falado muito sobre isso quando falo para a liderança, quando falo para a juventude, é que ele faz. Ele faz. Então, confie, entregue, porque ele faz. E ele tem o controle de todas as coisas. Então, o nosso futuro já está nas mãos dele. Então, para que eu ficar inquieto? A única coisa que eu preciso é
estar nele. Se eu estiver em Cristo, eu sei que nele eu sou mais do que vencedor, apesar dos fracassos. Muito bem. Fred, você, quando eu falei da apresentação sua, eu coloquei você também como palestrante, né? Sim. Você tem esse trabalho também próprio seu de ministrar. Então, me fale um pouco também sobre essa dinâmica das suas palestras, né? O Fred palestrante, O Fred palestrante. O Fred empreendedor, o Fred líder, o Fred palestrante, o Fred escritor, e que tudo isso aponte para Cristo. O palestrante veio em momentos em que eu percebi que aquilo que eu conhecia podia ser útil para a vida de outras pessoas. Eu já era convidado muitas vezes para ter o pregador, né? Era chamado para pregar, mas o meu perfil, muitas vezes, as pessoas não me chamavam muito para pregar. Era sempre mais um perfil de um sábado à tarde. Fred, traga aqui para a gente um estudo sobre namoro. Fred, traga um estudo sobre redes sociais. Era sempre nesse perfil, muito mais do que a pregação. E às vezes quando eu ia pregar, eu acabava, professor, me comparando muito com os grandes pregadores pentecostais. Eu disse, eu não sou esse estilo. Eu era mais o estilo do ensino, do treinamento. Eu gostava muito de fazer perguntas, de interagir com o público. E aí foi quando eu me percebi esse Fred palestrante. E o interessante é que com a Faz Contato, eu comecei a receber convites fora da igreja, né, de empresas que me chamavam, Fred, vem aqui fazer um treinamento sobre marketing. Mas foi em 2019 que houve esse despertar. Eu estava em uma imersão em São Paulo e o treinador, né, na época Conrado Adolfo, terminou o intervalo e ele disse, olha, eu vou bater um papo aqui com quem quiser ficar. A maioria saíram para o jantar e umas 20 pessoas ficaram com ele ali naquele momento. E ali ele falou sobre legado. E aquilo mexeu muito comigo. Eu disse, meu Deus, isso tem a ver um pouco com o meu propósito. Eu gosto de ensinar, de treinar pessoas. E ele falou sobre a importância daquilo que você sabe, você compartilhar com as pessoas. E aí, recentemente, eu vi, inclusive, o pastor Abidênico, algo assim, muito... Abidênico Xavier, ele teve agora no nosso fórum de liderança, do Departamento de Juventude, e ele falou algo muito, que impactou muito, que tem a ver e conecta com esse 2019, que ele disse assim, herança é o que você deixa para as pessoas, mas legado é o que você deixa nas pessoas. Então eu percebi que nas palestras eu conseguia fazer com que a mensagem alcançasse muitas pessoas. Então já tive a oportunidade de palestrar tanto na igreja, né, como inclusive em outros países, mas também em ambientes empresariais. CDL, Sebrae, né, já fui facilitador, trainee no Empretec. Então foram oportunidades que Deus me deu além da igreja. Faço esse trabalho na igreja, sim, mas além da igreja, também em empresas consigo fazer esse trabalho de treinamentos, de palestras. Ou seja, são temas que estão relacionados com a questão profissional. Isso, temas como liderança, hoje muito mais sobre liderança, marketing, comunicação, gerações, né, questão de gerações, oratória. Desenvolveu muito depois de 2022, quando eu fiz um curso de oratória e ali me despertou, me potencializou, né? Gerou o curso de oratória, gerou em mim, nas redes sociais, a autoridade de como palestrante. Eu vi que tem uma sequência de temas, né, dessas palestras. Sim, sim. E você ministra, né, alguns temas possíveis, né? Como a arte de liderar, você já falou aí, motivação, vista a camisa, tem a ver com a vontade? Pertencimento. Na verdade, também, eu tinha muita dificuldade, professor Cláudio, de equilibrar o Fred da igreja com o Fred profissional. Levou muito tempo para as pessoas saberem que a Contato era minha. Que eu era na verdade, o dono é Deus, né? Eu sempre digo, uma época Deus foi sócio.
Aí eu percebi que as minhas decisões eram bem atrapalhadas e não estava dando certo. Eu disse, Deus, olha, vamos fazer o seguinte. O Senhor é o dono, 100% é seu. E eu fico só gerindo enquanto o Senhor quer que eu seja gestor da Faz Contato. Mas aí eu tinha muita dificuldade, porque eu achava que eu só era o crente, eu só era no ambiente de igreja. Quando eu percebi que a minha empresa é para a glória de Deus, o meu ambiente de trabalho precisa ter a cultura do reino. Então lá a gente tem devocional, a gente tem oração, a gente chora. Quando tem problema a gente diz, Jesus, eu não sei resolver não, resolva aqui pela gente. E Jesus vem e mostra a solução. Então hoje eu consigo andar em todas essas áreas de influência de forma muito clara, mas nem sempre foi assim. Teve o tempo que eu disse, Jesus, o Senhor me quer que eu seja o quê? Quer que eu seja pastor? Quer que eu seja líder de jovem? Quer que o Senhor quer que eu seja? E aí Jesus disse, eu quero que você seja todo meu. Então pronto, eu sou dele liderando o DEJAD, eu sou dele na Propósito, tecnologia, eu sou dele quando estou em alguma missão pelo Sebrae ou pela Fierne, eu sou de Jesus. Então, entender isso para mim foi um destravar de entender que a área de influência, que Deus nos chamou para influenciar em todas as áreas da sociedade. Seja na igreja, na família, na política, nos negócios, na mídia, em todas as áreas nós precisamos refletir a glória de Deus. Ou seja, não compartimentar, né, a vida entre aquilo que a Nancy Pearcey coloca lá no livro Verdade Absoluta, secular e sagrado. Sim, né? Não compartimentar. Não. Porque você é uma pessoa, você não é duas pessoas. Isso. Não é? E o evangelho, ele é justamente a totalidade, isso, né? A totalidade do ser, que isso. Ela usa até uma expressão que é de um outro filósofo cristão, que é o Franz Schaeffer, que o cristianismo é a verdade sobre a realidade total do homem. E não só sobre apenas assuntos religiosos. Perfeito. Né? E aí foi quando eu entendi que a gente não pode pensar na igreja, só a igreja do domingo. A igreja do domingo precisa ser a igreja da segunda. Eu lembrei também que ela cita um autor de um livro, que o título do livro é Odeio Segunda-feira. Sim, odeio segunda-feira. Odeio segunda-feira. Não, desculpe, é o contrário. Adoro segunda-feira. Legal. Mas porque o título é esse, porque tem pessoas que odeiam a segunda-feira. Entendi, Aí ele faz o contrário. O contraponto da... adoro segunda-feira, é o título do livro. Vibra pela sexta, né, mas detesta a segunda. Isso. Mas pelo contrário, a segunda é... Né, eu sempre digo que nós como igreja, eu vou falar agora como o Fred, líder na igreja, a igreja precisa ser a igreja do domingo, mas também precisa ser a igreja da segunda, da terça, da quarta. Aí foi quando eu entendi que eu era um influente cristão nos negócios, na mídia, nas redes sociais. Eu não podia ter o guarda-roupa do crente e o guarda-roupa do empresário. Não. Isso. O meu guarda-roupa é para a glória de Deus. As minhas redes sociais... Mente, né? Nem a mente, perfeito. Mais importante ainda, nem a mente. Verdade. Porque é o comportamento, né? Muita gente faz essa dicotomia e acaba se comportando de maneira diferente nos ambientes diferentes. Mas no início eu sofri um pouquinho de bullying, de preconceito. No início não foi fácil, não. Mas aí tem que esperar isso, né? O mundo me aborreceu, então vai aborrecer vocês. Justamente, disse. Não tem como a gente fugir disso, né? Ele disse que se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais seus domésticos. E foi então não espere outra coisa. Eu comecei a perceber que o meu Deus é um Deus empreendedor. E porque eu vou omitir a verdade de que eu empreendo? O meu negócio é para a glória de Deus. Hoje é a Faz Contato, é a Propósito, amanhã pode ser outro negócio. Mas que seja, que aponte para Cristo. Sim. Né? Que os princípios nos negócios sejam para a glória de Deus. Porque o meu Deus, e a palavra me prova que ele é empreendedor. Desde Gênesis ele vai dizer, faça. E o que é empreender? É fazer acontecer. Haja e houve luz. Ele diz no 26, ele vai dizer assim, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, empreendeu na vida do ser. E ele vai dizer, e dominar é sobre liderar. Dominar é sobre empreender e domine sobre
os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado. Então você Em outras percebe... palavras, eu estou empreendendo e você vai empreender. Vai empreender. Então, não é imagem e semelhança? É. Se Deus diz, se o meu Deus, ele faz acontecer, ele empreende, a palavra me prova isso, e você vai ver o empreendedorismo de início ao fim. Às vezes eu brinco um pouquinho, Jesus também tinha negócio, né? Ele diz, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Sim. Então, Jesus era empreendedor. Ele formou um time, ele formou uma equipe, ele formou 12 que impactou o mundo. Olha o poder da cultura do reino implantada na vida daqueles homens. Você vê Pedro... É porque, às vezes, essa palavra empreender, e aí você pode até desmistificar isso aí. Bora, hoje, a gente tá aqui pra isso. Porque essa palavra empreender, ela tá muito conectada com capitalismo, né, dinheiro, recursos financeiros. É isto também. Não é? E isso também precisa ser para a glória de Deus. Sim. Capitalismo consciente, né? Não capitalismo de exploração. Não o capitalismo do materialismo. Sim, sim. Né? E o capitalismo do materialismo... Primeiro, o meu Deus, ele é dono do ouro e da prata. Isso. Então, assim... E as coisas dele foram feitas usando os recursos financeiros. Tabernáculo, meu Deus do céu, o templo, tantas coisas. Exato. Mas eu digo assim, porque a palavra empreender, ela não está simplesmente associada a essa questão puramente financeira. Não. Mas é o empreender total. De realizar, né? De realizar o empreendedorismo, em 2007, essa palavra, eu sempre estive muito no Sebrae. Em 2006 para 2007, quando eu ouvi pela primeira vez a palavra empreender, eu disse, eu quero ser esse negócio. Eu nem sabia o que eu queria ser, mas eu quero ser esse negócio aí, eu gostei desse nome. Gostou da palavra aí? Porque o empreender, ele é o fazer acontecer. Tem o empreendedor e tem o empresário. Às vezes as pessoas misturam muito a questão do... Eu posso ser um colaborador, um CLT e ser empreendedor. Sim. Não necessariamente eu vou ser empresário. Então, empreender é para a glória de Deus. O homem é para realizar, é para empreender. É bíblico, né? Então, realmente, às vezes as pessoas confundem negócios feitos de forma desonesta. Não, o cristão ele precisa fazer tudo para a glória de Deus. Inclusive, ser empresário, empreender para a glória de Deus. Pronto, aí dentro dessa temática aí do empreendedorismo, né? A gente tem, então, esses outros temas que você trabalha, como... experiência do cliente, marketing 360, 360 graus, é o marketing sendo visto por todas, não só, eu não acredito muito, marketing digital é utilizado, é importante, mas marketing vai muito mais do digital. Eu digo hoje eu digo que o mundo ele não é digital, ele é figital, ele é físico e digital. Então, qualquer projeto que eu tenho, não estou falando só de empresa, inclusive a igreja, se eu for falar aqui sobre o cristianismo inteligente, o cristianismo relevante, o cristianismo que toca a vida das pessoas, eu preciso entender que eu tenho que ter o templo, mas eu também tenho que estar posicionado no digital. Estamos aqui agora o quê? Sim. É um projeto digital, mas é um projeto físico. Mas que começou físico, que é o livro. Um livro que eu posso tocar, eu posso marcar, grifar, rabiscar, riscar. Mas estamos agora num projeto digital. A igreja da mesma forma. E os negócios da mesma forma. Ele precisa ser digital. Ou offline, né? Online e offline. Por isso que esse 360 graus é um treinamento que eu faço que mostra o marketing em todas as esferas. E aí falando sobre ele, o panfleto acabou, ninguém usa mais panfleto? Tem muitos negócios que precisam do panfleto, do papel físico para funcionar. Não só o flyer digital, né? O post, vamos dizer assim. Sim. Ele vai trabalhar essa ideia. A gente até falava antes nos bastidores sobre o uso da Bíblia. Sim. Da Bíblia física, né? Como... É digital agora, né? Física e digital. Isso, perfeito. No aplicativo. A decolagem da sua existência também é essa. Isso é muito para adolescentes e jovens. Eu faço essa palestra muito para adolescentes, que é falando sobre propósito,
né? A decolagem da existência, porque nós vivemos uma jornada. E eu sempre digo que nós muitas vezes estamos em áreas que é plataforma de lançamento. A igreja para mim foi uma plataforma de lançamento. Ela me preparou para algo maior que Deus tinha. A escola é uma plataforma de lançamento, né? Um curso que você faz é uma plataforma de lançamento. A família precisa ser uma plataforma de lançamento. Porque muitas vezes eu não estou preparado para a lua, mas eu preciso me preparar para a grandeza, para estar em lugares altos. Então ele vai falar sobre comportamentos, esse treinamento ele fala sobre comportamentos empreendedores. Quais são os comportamentos empreendedores que eu preciso ter para alcançar o resultado? Sim. Mais uma. Faz acontecer, aí marcas com propósito e a última, o seu tema. Sim, o seu tema é... Por exemplo, eu gosto muito, se você perceber aí nesse material, eu falo muito sobre conteúdo que ele é on demand, né? Ele é baseado na necessidade, vou usar aqui a expressão cliente, seja para empresa ou seja para algum treinamento na igreja. Hoje eu faço alguns treinamentos, muitos treinamentos para liderança, né? E a gente tinha começado sobre a questão do vista camisa e eu contei toda aquela história, mas o vista camisa é sobre pertencimento. É sobre como gerar pertencimento na equipe. Né? Como é que eu me sinto parte daquele projeto? Seja um projeto empresarial, seja um projeto social. Como é que eu faço com que a equipe vista literalmente a camisa, né? De pertencer. Sim. Então, sobre marcas, e o tema é sobre isso, é sobre estar aberto a ouvir. Fred, eu quero uma palestra sua e minha necessidade hoje na empresa, na igreja ou na minha escola, eu faço muitos treinamentos também em escola, eu tenho um projeto que é Escola com Propósito, estive agora palestrando na Expo Educ, que é o maior evento norte e nordeste do Brasil, né? Acredito, na área de educação, logo acredito que será da América Latina. O evento tá gigante e eu levo essa visão de propósito, de chamado, de missão. Por quê? Porque esses princípios que estão aqui, eles são princípios eternos. E eles vão ser válidos, os princípios de Cristo, de liderança, eles são válidos para qualquer negócio, para qualquer área de influência. Ele é válido para a política, ele é válido para a educação, ele é válido para a família, para a igreja, para a mídia, para o entretenimento. Ele é para a vida. Nosso manual está aqui. Então eu trago muitos desses princípios em tudo. Eu coloquei como propósito, professor Cláudio, é que em tudo que eu faça, se eu vou fazer uma palestra, pode ser para a maior empresa multinacional, vai ter lá um versículo, vai ter lá identificando. Eu estava agora palestrando na Expo Educ, e aí eu trago aquele versículo de Jesus Cristo lá em João 13, que ele vai dizer assim: eu vos dei o exemplo, 13:15, se eu não me engano. Eu vos dei o exemplo para que, assim como eu fiz, vocês façam também. Isso é liderança, isso é servir, isso é treinar, é ensinar. Jesus, o maior professor, o maior psicólogo, o maior líder, o maior tudo. Quando eu terminei, aí tem um momento que eu me ajoelho e faço a cena lá do lava-pés. Quando terminou, aí uma pessoa me procurou e ele disse: eu quero lhe agradecer. Porque muitas vezes eu omiti a minha fé em ambientes empresariais. E eu disse: deixa eu confessar algo para você. Um dia eu também já fiz isso. Eu fui no treinamento de grandes empresários e uma neurocientista top, uma palestrante assim, escreveu um livro pela editora Gente, a Érica Belloni, e ela terminou com um versículo. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo: você muitas vezes se envergonha em ambientes empresariais falar o meu nome, mas olha o exemplo. E a partir dali não tem nenhuma palestra minha, seja corporativo, em qualquer área que for, você vai ver um versículo que aponte para Cristo. Muito bem, eu estava lembrando que a gente percebe muitas vezes nestes eventos, esses mega eventos, sim, né? Com
palestrantes renomados, pessoas que estão aí já há muito tempo, né, na mídia. Sim. E as pessoas vão, as multidões vão para ouvir, e elas saem cheias de conteúdo que foi exposto ali, mas ao mesmo tempo elas saem vazias Sim. no coração, porque aquela palestra, aquele conteúdo só alcança o intelecto, não Mas- alcança o coração. Verdade. E aí quando você faz isso, você traz um princípio bíblico na sua palestra, você está alcançando as duas coisas. Aponta para um propósito, né? Toca verdade. E as pessoas estão vazias de Deus Precisam. mesmo, nestes eventos especialmente, porque tem muita intelectualidade ali, Isso, muita Né? técnica. muita técnica. Isso. E falta o elemento espiritual, Isso. que isso. nós temos tido a experiência com Deus, né? E precisamos compartilhar com essas pessoas. Eu percebo, muito bom esse seu ponto, professor, mas eu percebo que Deus está movendo, o Espírito Santo está movendo. Eu creio num avivamento. Sim, E esse avivamento ele está acontecendo inclusive nos negócios. Existe hoje um movimento chamado de BAM, que é Business as Mission. Não sei se você já ouviu falar sobre esse assunto, mas são negócios com missão. Negócios como missão. E inclusive na obra missionária de negócio, por exemplo, uma cafeteria que abre num país islâmico, onde aquela cafeteria não pode abrir igreja lá, então empresários cristãos vão lá para abrir uma cafeteria. Naquela cafeteria, por exemplo, eles utilizam a cultura do reino. E um muçulmano entra naquela cafeteria, convive com pessoas com princípios cristãos e se convertem. Deus está levantando uma geração de líderes, de empreendedores, de empresários que têm a palavra como verdade, como princípio. E isso vai impactar muitas vidas e muitos negócios. furando o bloqueio, né? A Saindo- bolha. Isso. Isso. Saindo da bolha muitas vezes. Porque vai ter um empresário que muitas vezes não quer ir numa igreja. Ele não quer participar de um culto. Mas às vezes ele vai para uma imersão. Eu tive agora uma em São Paulo que não era um evento cristão. Mas quando eu me vi, eu estava de joelho chorando. Jesus falando comigo. Falando que a mensagem era maior do que o mensageiro. Tinha lá um palestrante cristão, relevante, um cristão com propósito, que falou sobre Paulo, sobre a liderança de Paulo. Falou sobre Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas Sim. sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No palco de um evento com mais de 1.500 empresários que não foram ali para ouvir a palavra de Deus. Eles foram para ouvir técnicas. Ele terminou com uma apresentação musical, música cantando aquela canção Santo, Santo para sempre. Sim. Eu chorei, eu me acabei e adorei a Deus ali, no ambiente de negócios. Deus está impactando todas as esferas da sociedade. O Espírito Santo está se movendo na política, o Espírito Santo está se movendo na educação. O Espírito Santo, onde tiver um cristão, o Espírito Santo de Deus está ali. É. E o mundo precisa ser confrontado com essa verdade. Então, seja na liderança, seja no empreendedorismo, deixa Deus usar a sua vida. Eu lembrei também de Aleluia. eu estava conversando, acho que foi essa semana, esse fim de semana que passou, com um colega meu, um amigo, e ele contando uma experiência dele que tem muito a ver com isso. Quando ele estava na universidade, ele estava assistindo uma aula e a professora estava dando exemplos sobre aquele assunto, Sim. e ele lembrou-se de um exemplo bíblico de palavras de Jesus que se encaixava muito bem Aquele nos exemplos que ela estava usando. Que legal. Só que ele ficou meio assim receoso. Eu Falo ou não coloco- falo? Eu falo ou não falo? Porque Cabe Jesus aqui ou não cabe? aí ele disse que assim, com temor e tremor, Lá, Pedro, né? ele usou essa expressão. Com temor e tremor, ele disse, professora, aí ele citou, olha o resultado. Quando terminou a aula, ele disse que os colegas vieram falar com ele. Glória a Deus.
que aquilo tinha tocado, né? Glória a Deus. Aquele exemplo simples dentro do assunto tinha tocado eles. Que Deus queria usar ele e ele ainda Isso. pensou em não falar. E o que é mais interessante nisso tudo, Fred, é porque a palavra, ela não é simplesmente o papel e a tinta, né? E o conceito lá. Quando é citado a palavra de Deus, ela sempre Transforma, né? age na vida da pessoa, no coração. Né? Viva e eficaz. É Ela é verdade. viva e eficaz. Perfeito. Muito bem. Agora, Fred, você falou também muito aí sobre liderança, né? Tocou nesse Sim, tema de liderança. Como é que a gente pode ver isso, no caso na Bíblia, exemplos, né, de liderança na Bíblia Sagrada? Porque quando a gente vai falar sobre o tema de liderança, a gente coloca a questão do desenvolvimento das competências humanas, Sim. né? Quais são as competências do líder, quais as ações de liderança e tal. Mas na Bíblia Sagrada, como é que isso aparece? Eu gosto disso. Quando eu abro a Bíblia, saltam personagens que lideram, saltam princípios de liderança. Para mim, o maior livro de liderança é a Bíblia, não existe outro. Eu gosto do John C. Maxwell, eu gosto do Bill Hybels, eu gosto do Dave Ferguson, esses escritores cristãos de liderança. Gosto muito deles. Mas tudo que eles escreveram foram extraídos daqui. Esse primeiro mesmo que você citou, ele fica o tempo todo pescando na Bíblia. Né? Não, ele é um pastor, né? O John C. Maxwell, ele hoje é a maior referência, para você ter ideia, é a maior referência mundial de liderança. E é um pastor. Sim. E todos os princípios que ele utiliza são princípios bíblicos, são princípios de Jesus, são princípios da palavra. E aí você percebe que ele está nas maiores empresas, nas maiores palestras, hoje o treinador, o palestrante mais requisitado no tema de liderança é o John C. Maxwell. Então você tem desde Gênesis, um Deus que lidera, um Deus que forma o homem para liderar. Aí você tem José, princípios de liderança de José. Você tem Abraão, né, que sai da sua terra. Olha que extraordinário. O exemplo de liderança de Abraão, de José, a liderança que José fez de entender um sonho, entender as estações e dizer, olha a gestão de José. Vamos aqui, esse sonho significa isso, a gestão nós vamos fazer dessa maneira. 7 anos, a gente é de abundância, coleta tudo, bota nos galpões e depois quando vier a seca, nós teremos alimento, reserva. Então isso é exemplo de liderança. Mas eu gosto muito de Neemias. Já a gente vai chegar em Jesus. Mas Neemias para mim é uma das maiores referências de liderança na Bíblia. O livro de Neemias, para mim, de início ao fim, ele me traz princípios de liderança. Desde a empatia, o líder tem que ser empático. Ele ouviu sobre os seus irmãos em Jerusalém, sentou e chorou, mas orou, planejou, teve coragem de se apresentar ao rei. Tudo isso são características de liderança. Ele se apresenta ao rei, mas quando ele se apresenta ao rei, capítulo 2, ele não vai de mãos vazias. Porque ele utiliza a sua gestão, a sua liderança, o seu empreendedorismo. Aí eu tenho nesse personagem empreendedorismo e liderança. E ele apresenta um projeto. Quando o rei pergunta quanto tempo você vai levar para esse projeto, ele já entrega o projeto nas mãos. E quando ele apresenta o projeto, já vem os recursos. Ele já tem cartas que dão para ele recursos, porque só se executa uma obra com recursos. E aí o líder vai pensar, como é que eu vou arrecadar esse recurso? Deus vai lhe dar estratégia. Ore que Deus vai lhe dar estratégia. Em 52 dias, ele faz algo que não tinha sido feito durante muitos anos. Por quê? Porque ele formou equipe, ele treinou, ele habilitou, mas ele como líder ele fez algo que eu acho extraordinário. Ele encorajou. Ele chegou em uma situação que estava no caos, destruição total de Jerusalém, muros, portas queimadas, e ele mostra a visão de que juntos nós iríamos conseguir. É isso que o líder faz. O líder vê o que ninguém vê.
O que é que as pessoas estavam vendo, professor Cláudio? As pessoas estavam vendo destruição. Era. Só As pessoas isso. estavam vendo falta de proteção. Né? Estavam desprotegidos por causa dos muros caídos e as portas queimadas. Mas o que é que Neemias viu que outros não viram? Ele viu a oportunidade de restaurar aquela cidade. Estavam vendo o presente e ele estava vendo o futuro. E aí vem Jesus, maior exemplo de liderança. Jesus, ele tinha uma missão para cumprir, tinha 3 anos para fazer isso. E aí o que é que ele faz? Chama 12, escolhe 12. Eram os melhores? Não. Mas eram os comprometidos e os disponíveis. E ele chama um pescador que só se via como pescador de peixe. Mas Jesus veio muito mais, porque o líder é isso, o líder tem visão. Por que o líder avança? Porque ele vê o que ninguém vê, aí ele tem coragem de avançar. É uma característica do líder. O líder tem que ter visão, comunicação e ação. São 3 pilares para o líder. Eu enxergo, eu comunico bem essa mensagem e eu levo as pessoas a agirem, porque o líder não faz sozinho. A verdadeira liderança... Ele inclusive, identifica outros líderes, isso, né? Perfeito. A exemplo de Pedro, de Paulo. E olha o que é que ele faz com Pedro. Ele chega para Pedro: ei, vem aqui, pescador de peixe, que eu vou fazer algo muito maior na sua vida. Você vai ser um pescador de vidas, um pescador de homens. Pedro, quando na primeira lançada de rede, mais de 3.000 vidas se convertem ao cristianismo. 3.000 ou 5.000? Tem 2 passagens. É 3 e 4. 3 e 4, pronto. A primeira é 3. 3, né? Pronto. Então, ali em Atos 2, ele lança a rede, ele se coloca com coragem de pé, prega a mensagem, aí ele traz o texto de Joel, e aí mais de 3.000 vidas, se cumprindo o que Jesus disse: vou fazer de você o mesmo Pedro. Porque o líder, ele encoraja e ele vê o que ninguém vê. Olha o que Jesus fez com Pedro. O Pedro que negou Jesus 3 vezes é o Pedro que depois é confrontado por Jesus perguntando: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ali era Jesus impulsionando Pedro, encorajando Pedro a dizer: ei, você vai ser o líder para essa geração. Eu estou indo para o Pai. Vou subir, mas você vai ficar. E olha o que Pedro faz na história da igreja primitiva. Sim. Foi uma faculdade, um curso universitário que eles tiveram de 3 anos e meio, né? Verdade. Os apóstolos, os discípulos de Jesus. O que eu acho interessante nessa universidade, aproveitando sua fala de professor, eu acho interessante que Jesus, ele investiu nesses 3 anos e meio, ele investiu 75% do seu ministério diretamente com os discípulos, mais próximo aos discípulos, caminhando junto e sentando à mesa. Então foi um treinamento intenso. Né? E a outra parte foi com a multidão. Mas o que é que Jesus precisava fazer? Envisionar. Jesus transferiu a visão do reino do alto para esses homens. E aí como é que ele comunicou isso? Comunica muito claramente no Sermão da Montanha, comunica muito claramente com o grande mandamento e a grande comissão. Ele resumiu, né, tudo ali no grande mandamento e a grande comissão. Por quê? Porque uma habilidade do líder é transformar a visão, trazendo clareza na visão. O óbvio precisa ser dito. Sim. Muito bem. Tá muito boa, viu? O nosso bate-papo aqui de liderança. Coisa e de boa. empreendedorismo, porque a gente tá com uma referência, né, que é Esse é o livro. a máxima. Mas aí, Fred, já que você falou tanto aí de liderança, como é que foi esse seu chamado para liderança e trabalho com os jovens? Como é que se deu isso aí? Boa pergunta. Eu acho que não se deu, foi se dando. Foi, né? Deus tirou você lá de Açu. De Açu, do Boi Choco, meu Deus do céu. Um menino mago. Meu sogro disse: cheguei aqui, mago, não sabia nem falar. E interessante. E aí isso tem a ver também com liderança. Uhum. Porque o líder vê o que ninguém vê. Eu me emociono nessa parte porque eu sou improvável. Eu não merecia. Mas
Do mesmo jeito que Jesus viu Pedro, Jesus me viu. Eu lembro que você certa vez fez uma postagem dizendo, jovem, falando diretamente para o jovem, né? Sim. Eu comecei trabalhando na igreja, projetando, Sim, foi. Teve bem engajamento essa né? publicação, verdade. Eu projetei ali o PowerPoint, lá que nem era o PowerPoint, ainda era o que era tão insignificante no retroprojetor. O que era né? tão insignificante. Mas não era insignificante, né? Naquele momento a aparência é que está presente. Mas aí Deus faz com que você chegue nessa outra colocação que é como você disse aí, foi se dando, né? Jesus foi conduzindo. E aí uma das pessoas que, uma vez o pastor Miranda, ele disse assim, tem um jovem aqui, eu era muito inconstante na minha adolescência. Ora eu estava bem na igreja, ora eu não estava mal, ora eu não estava na igreja, ora eu me afastava. Era como minha vida fosse uma montanha-russa. Ora eu estava lá em cima, pertinho de Deus, ora eu estava lá embaixo, querendo conversa com o inimigo. E uma vida de loop que não tinha fim. Isso até os 20 anos, mais ou menos. E uma vez uma palavra do pastor Miranda me despertou muito e me incomodou. Ele disse assim, tem um jovem aqui que se ele se colocasse no centro da vontade de Deus, a ação dele era capaz de impactar o inferno. Mas Fred é como a onda do mar. Quando a gente procura Fred, lá vem Fred. Quando a gente vai procurar ele, Fred, cadê Fred? E aquilo me marcou muito. E nessa mudança de Natal, de Açu para Natal, vim para Vila Paraíso. Tudo começa em Vila Paraíso, na liderança do Dejade, isso há 19 anos mais ou menos. Vila Paraíso, setor 21 na época era Umadem, União de Mocidade da Assembleia de Deus, em Natal. Não era Dejade ainda, 2007. E aí o pastor João Maria, ele me convida para ser o líder em Vila Paraíso. Na época eu já estava namorando Merielle, o pastor João Maria é o meu sogro. A família me abraçou, um pastor que cuidou da minha vida, a irmã Eliana cuidou da minha vida e investiram na minha liderança e ele foi a primeira pessoa que disse assim, olha, você vai cuidar da juventude aqui em Vila Paraíso. Foram os anos dourados assim, da minha vida de liderança, estar ali junto com o jovem, de Deus dar projeto, eu sei que teve uma congregação que a gente reuniu 70 jovens. E aquilo começou a se destacar no setor. Meu Deus, que juventude é essa? Que uma congregação você faz uma festa, um trabalho, e aquela festa tem um conjunto com 50 jovens, 70 jovens. Foi algo, 15 anos do Jeová Shalom, o nome do conjunto. Eu ainda lembro demais hoje. E ali surgiram projetos muito bons, como o Edifica Jovem, que aquele projeto me fez ir a alguns estados do Brasil, mas foi ali o despertar de Deus. Eu tinha 20 anos na época e foi um tempo de muito aprendizado, mas um líder olhou para um menino que não tinha tantas habilidades, mas acreditou e investiu. Então eu estou hoje porque um pastor, um líder me encorajou. Eu disse, eu vejo em você, me colocou ali, me deu a oportunidade de estar ali. Aí ali foi um caminho. Primeiro eu assumi a juventude local da congregação. Um ano depois, o pastor Idemi, que era o pastor coordenador do setor 21, em 2000 eu fiquei em 2007, 2008 em Vila Paraíso. Setor 21 é qual? Setor 21 é Pastos Coqueiros. Sim. Pastos Coqueiros. E aí, 2008, 2009, eu recebi o convite do pastor Idemi para ser o coordenador de juventude. Ainda era solteiro, o pastor vai chamar um menino de solteiro, não era comum naquela época. E eu disse assim para o pastor Idemi, eu não sei, eu não tenho capacidade, mas se o senhor me ajudar a segurar na minha mão, eu estou aqui, pode contar comigo. Foi o eis-me aqui. E ali, em 2009, a gente fez o primeiro congresso, que inclusive foi o primeiro congresso que aconteceu, onde hoje é o templo Apolo, do setor 21, Pastos Coqueiros. E ali foi o congresso Jovens na Aljava de Deus. E naquele congresso, Deus entregou para mim, usando uma irmã, disse assim, eu vou levar você para lugares ainda mais altos. E eu pensava que era quando eu tivesse mais velhinho. E eu sei que nessa história toda uma irmã teve uma visão. E a visão dela era como se eu liderasse um batalhão de jovens vestindo branco como se fossem jovens da Marinha. Quando foi em 2010, recebi um convite para ser supervisor da Zona Norte.
E aí mudança de Umadem para Dejade com o pastor Mendes, e ele estava assumindo a juventude, e aí passou de, eu fiz parte da mudança de Umadem para Dejade, isso em 2010. E foi bem interessante, eu quero compartilhar com os jovens, foi bem interessante esse processo, porque eu estava prestes a me casar. E eu tinha dito que 2010 era um ano que eu não ia me envolver com as coisas da igreja, porque eu iria focar no casamento. Eu precisava trabalhar muito para poder me casar. Casa, aquela coisa, quem casa quer casa, né? E aconteceu, professor Cláudio, que ele disse assim, janeiro de 2010, me lembro como se fosse hoje, sentado no Norte Shopping, Partage Norte Shopping. Ele disse assim, eu disse, pastor, eu não posso aceitar porque eu vou me casar. Ele disse, olha, servir não impede que Deus realize seus sonhos. Dentro de um ano, não tinha data marcada ainda de casamento. Ele disse, dentro de um ano, você vai se casar. Essa reunião aconteceu mais ou menos dia 7 de janeiro. Meu casamento foi dia 11 de janeiro de 2011. Exatamente um ano depois. Ou seja, jovem, você que está acompanhando esse podcast, servir não limita sonhos, pelo contrário, potencializa. E quando você está no centro da vontade de Deus, pode ter certeza, os sonhos dele são maiores do que os seus. E ali começou toda essa jornada. Supervisor de área, depois com a mudança, a saída do pastor Mendes, eu vou para outra congregação, fui para Amarante, e Amarante vem o desafio. Eu não fui chamado mais para ser líder de jovens. Eu fui chamado para ser superintendente da escola dominical. Eu disse, meu Deus, o que é que tem a ver líder de jovem com superintendente de escola dominical? Era o pastor Joaci. Eu fui me chamaram para ministrar uma aula, a última aula do trimestre. Ele gostou dessa aula e quando foi de noite, ele já me fez o que estava saindo o superintendente de escola dominical do setor 12 de Amarante. E ele disse, quero lhe fazer um convite para você ser o superintendente. E eu tinha ouvido uma mensagem do pastor Mendes, uns 2 anos antes, ele dizendo assim, quando o pastor chega para você, que lhe convida para um projeto, não diga a ele não, diga a ele o não, porque esse pastor orou e ele viu em você um potencial. Aí eu guardei aquela palavra. Eu nem pensei, quando o pastor Joaci me chamou, Joaci Varela me chamou, eu disse, isso era 2011, eu disse, pastor Joaci, eu aceito. E ali foi um aprendizado gigante como superintendente da escola dominical. Uma igreja que amava a escola dominical. Pastor Joaci, eu digo que pastor Joaci foi o pastor que me ensinou a amar a escola dominical. E estava lá trabalhando, a gente fez a EBD no túnel do tempo, contando a história da palavra, como a palavra chegou até nós e nos dias de hoje também. E aí depois, em 2012, eu assumi a juventude. Era bem interessante sobre chamado, professor, que quando Deus lhe chama para algo, você pode estar fazendo uma outra coisa, mas o coração arde pelo chamado, pelo propósito. Terminava a EBD, era o ensaio do conjunto de jovens lá do setor 12 em Amarante. E eu passava e eu dizia, Jesus, eu ainda vou liderar essa juventude. Jesus, eu ainda vou liderar essa juventude. Um ano se passou, como superintendente, vem o pastor Josenil Araújo, e me chama para ser líder de jovens. E ali eu passei a liderar a juventude do setor 12 até 2014. 2014 aí vem o convite que fez minhas pernas tremerem, o meu corpo todo tremer, quando em 2014 o Anderson Marques, que estava assumindo o departamento de juventude em agosto de 2014, eu lembro muito bem das datas, ele disse, Fred, eu vou indicar o seu nome para o pastor Martim, para ser o meu vice. Eu disse, desde de brincadeira antes, tá vendo que eu não sirvo para ser esse negócio? Aí ele disse, eu já coloquei como propósito, vou apresentar o pastor Martim e agora vai ficar nas mãos dele. E eu fui pro meu quarto, tinha um quartinho, Lívia não tinha nascido ainda, aí lá em casa tinha 2 quartos e tinha o quartinho da bagunça, né? Só que o quartinho da bagunça também era o quartinho da organização, da oração. E eu dobrei o joelho e disse, Deus, eu não me sinto preparado. Mas se for a sua vontade, Senhor, eu estou aqui. Conte comigo. Eu fiz aquela oração e fui dormir. 12:30 para 1h, o telefone toca, era Anderson. E Anderson disse assim, Fred, conversei com o pastor, ele só me fez uma pergunta, se você era batizado no Espírito Santo. Como eu já vi você falando em línguas estranhas, então eu já disse que era, você é batizado, né? Eu disse, sou pentecostal.
E aí, no sábado, já teve a primeira reunião, agosto de 2014. E na reunião, ele disse assim: o pastor Martim vai marcar uma reunião com você para lhe conhecer, para conversar. Só que não teve reunião marcada, nada. Na reunião, isso foi na sexta, no sábado, com a reunião de liderança. Pastor Martim, eu quero apresentar o vice-líder do irmão Anderson, o irmão Fred. Vem aqui fazer essa oração. Naquele dia eu fui apresentado como vice-líder do DEJAD. De fevereiro de 2015, o Anderson vai para Brasília e eu assumo o DEJAD em 2015, né? Fevereiro de 2015. E assim tem sido o meu chamado, ou o Deus me chamando, e eu simplesmente só tenho dito: Senhor, eu estou aqui, conte comigo na sua obra, eis-me aqui, quero lhe servir, até o Senhor voltar. E assim foi o meu chamado como líder de jovem. Estou há 10 anos como diretor, né? Completou agora em 2025, como diretor do Departamento de Juventude. Eu vou fazer uma outra pergunta para você, mas antes eu estava lembrando, enquanto você falava, eu vi recentemente o pastor Carlos Lorenzetti pregando no culto do aniversário da Rádio Nordeste. 30 anos. Aí ele comentou que ele foi o primeiro diretor, né, da rádio. Sim. Aí ele disse que o pastor João Gomes, quando foi convidar ele para ser o diretor, aí disse que estava lá para que ele fosse o diretor da rádio. Aí ele disse para o pastor: tá bom, pastor, eu vou orar. Aí Eita. O pastor disse: não, eu não estou dizendo que você vai orar. Eu já orei. Pronto. Não tem tempo não para isso. Você vai comigo agora. Foi bem por esse caminho também. Pastor, se o senhor me chamou, eu já sei que orou. Eis-me aqui. Glória a Deus. Mas você falou aí do DEJAD, então já a gente está caminhando para o final. Essa hora que vocês fazem assim: vocês estão na audiência. Como é que o DEJAD está organizado? Fala um pouco sobre esse departamento, né, da IAD. Quais são os principais eventos anuais e tal, essas coisas. Legal. 10 anos de DEJAD, Departamento de Juventude, como diretor, né? Porque eu tenho outros anos antes do DEJAD, antes de estar como diretor. 20 anos, né? Você falou lá no... Juntando o MADEM e no processo de mudança de UMADEM para DEJAD. Até 2014 o DEJAD era DEJAD Natal, funcionava nas ações em Natal. E uma frase do pastor Martim em 2015 abriu a minha mente, ele jogou uma semente no meu coração que foi: Fred, aos poucos vamos alcançando as cidades do Rio Grande do Norte para que o DEJAD se torne um DEJAD a nível de RN, que era um sonho desde que o DEJAD foi criado na época de 2010 para 2011. A ideia era que realmente fosse um departamento a nível de Rio Grande do Norte, não local como era a UMADEM. Já foi formado com esse projeto. Mas até então só alcançava a capital. E um evento que teve na capital, a gente mandou uma mensagem para uma jovem, uma líder que a gente conhecia, Timbaúba dos Batistas. Isso em 2013, mais ou menos. E a líder disse: Fred, quando tiver esses trabalhos em Natal, comunique a gente. E ali Deus colocou algo no meu coração. No dia que se eu tiver a oportunidade de organizar algum trabalho desse de liderança, eu quero que seja a nível do Rio Grande do Norte. O tempo se passou, assumi a liderança, pastor Martim me faz esse pedido no gabinete dele, e aquilo Deus despertou um desejo no meu coração: alcançar a liderança do estado. 2015 nós fizemos nosso primeiro fórum de liderança, que foi em outubro de 2015. Então hoje, respondendo a sua pergunta, como é que o DEJAD está organizado? Hoje nós somos 42 setores em Natal, nós temos uma diretoria. Nessa diretoria eu sou o diretor, temos o Anderson Leão como vice-diretor e o Jonatas como vice-diretores. Nós temos 6 líderes de áreas que atendem as áreas de Natal. E nós temos um trabalho que é feito no Rio Grande do Norte. Aí temos as equipes também, a equipe de louvor, comunicação, oração, são equipes que atuam em toda a agenda do DEJAD no ano. No ano nós temos o Aviva, nós temos Escola de Princípios, que é com foco em formação de liderança, vigílias que acontecem de 3 em 3 meses, inclusive dia 19 agora de setembro nós temos uma vigília.
E também o Fórum de Liderança Estadual, que aí nós recebemos líderes de todo o Rio Grande do Norte e dos campos. Em Natal nós temos 42 setores, então temos 42 líderes setoriais que lideram aproximadamente 7 líderes por setor. Cada setor tem uma média de 7 congregações. Então em Natal totaliza 250 líderes de jovens. No campo nós somos 24 campos, que são os campos regionais. Então nós temos 24 líderes de campo, que esses líderes lideram os líderes das filiais. Então nós temos líderes dos campos, alcançam as cidades. Então totalizando hoje são aproximadamente 2.000 líderes de jovens no Rio Grande do Norte. Então é assim que o DEJAD hoje ele é organizado. Uma rede que se conecta, onde nós entendemos que para que eu tenha um jovem centrado em Cristo, um jovem que ame a palavra, a oração, o evangelismo, o discipulado e o serviço, eu preciso que a gente se baseie, estamos baseados nesses 4 pilares. Palavra, oração, evangelismo e discipulado, caminhando junto, e o serviço, o ato de servir. E aí, nós procuramos nessas ações apresentar esses 4 pilares. Então, hoje o DEJAD ele é organizado dessa maneira, e a ideia é, quanto mais líderes eu multiplico, quanto mais líderes eu preparo e formo, eu digo o DEJAD, não o irmão Fred, mais jovens capacitados e centrados em Cristo nós temos. É tanto que a temática desse ano foi toda centrada em Cristo. Então, o Aviva foi Cristo em mim, Vigília, Avivados em Cristo, Fórum de Liderança, Liderança centrada em Cristo. Tudo apontando para Cristo. Porque eu entendo que, se o líder está centrado em Cristo, ele vai liderar apontando para Cristo e teremos jovens preparados em Cristo. Muito bem. Antes da palavra final, Fred, agora eu quero que você apresente o livro. Sim, o Seja Santo. Seja Santo, né? É o livro que você... Tá dizendo aí o tempo, porque eu converso um bocado. Faça uma síntese aí. Esse livro, ele foi muito impactante na minha vida, porque foi num momento que eu estava me perdendo. Como assim, Fred? Você é diretor do departamento de juventude, dizendo que estava se perdendo. Vou lhe explicar o porquê. Não é que eu estava deixando de ser crente, nada disso. É que foi no período, inclusive, da pandemia, onde eu estava muito focado no marketing digital. E eu entrei naquele negócio de ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro com a internet, eu quero ser rico, eu quero fazer o meu nome, eu quero que as pessoas saibam quem eu sou, que todo mundo saiba quem é Fred Fonseca. Pensei em mudar o meu Instagram, tirar tudo que era ligado de igreja. Momento de vulnerabilidade, certo? Vou aqui rasgar o coração. E eu estava nesse processo, fazendo mentorias online, ganhando dinheiro com o marketing digital. Pandemia, fica em casa, era a forma que eu tinha, eventos pararam, tivemos dificuldade na contato, e eu estava nesse universo de descobrir no marketing digital. E numa madrugada, enquanto eu estava preparando um treinamento do Marketing 360, o Espírito Santo me visita no escritório e diz assim: você está querendo fazer o seu nome, você quer ficar conhecido, você quer ganhar dinheiro, mas eu lhe chamei para ser santo. Naquela hora eu só caí de joelhos e chorei. E um filme passou na minha mente de todas as promessas, de tudo aquilo que Deus tinha falado comigo, do que Ele ia fazer na minha vida, e de um momento para o outro eu me perdi. Mas Ele me encontrou naquela madrugada. E ali eu comecei a escrever. Um convite para a santidade, o primeiro capítulo, você não é o Superman. E fui escrevendo naquela madrugada, quando deu 5 horas da manhã, eu já tinha escrito aproximadamente 70% do livro. Relutei muito para lançar, porque o livro tem uma linguagem muito simples. E eu disse: Deus, eu não estou mais liderando diretamente o adolescente jovem, eu lidero líderes. Precisa ter uma teologia mais rebuscada, e o Espírito Santo insistindo no meu coração: faça uma linguagem simples. É para adolescentes e jovens. Então o livro ele é voltado para o adolescente, traga um pouco uma questão de identidade, uma decisão muda tudo, vai falar sobre mindset. Meu lifestyle é ser santo, então vai falar sobre redes sociais.
vai falar sobre pornografia, né? Eu tive dificuldades com a pornografia. E interessante falar sobre vulnerabilidade, professor Cláudio, que quanto mais eu fui um líder que mostrei as minhas vulnerabilidades, as minhas tentações, mais eu me conectei com o jovem. Então, até hoje, eu recebo mensagens no Instagram de jovens dizendo, olha, quando cheguei naquele capítulo que você falou sobre a sua dificuldade com a pornografia, com as redes sociais, dificuldade no namoro, eu me identifiquei. De madrugada, alguém entrar em contato e ali orar pelo aquele jovem. Então, esse livro, ele é aquilo que a gente estava conversando no início, Caritana, sobre aquilo que Deus nos deu não pode ser só nosso. Eu preciso compartilhar. Então ele traz aqui 7 passos para ser santo. E interessante, esse capítulo para mim é o capítulo 7. Ele é um dos mais impactantes porque eu levei aproximadamente 2 anos para concluir o livro. E o 7º passo era foque na eternidade. E eu estava perdendo o foco da eternidade. Estava olhando tanto para aqui, para as conquistas aqui, para o sucesso daqui, que eu estava perdendo o foco da eternidade. Foi quando em 2022, novembro de 2022, eu perdi a minha sobrinha de 11 anos. E ali, deixa eu só... Isso, novembro de 2022 perdemos a Yasmin. Na verdade, não perdemos a Yasmin, o céu ganhou a Yasmin. E foi naquela experiência que Deus resgatou novamente o meu coração, a minha mente, e o 7º passo é esse, foque na eternidade. Porque tudo isso aqui é passageiro. Esse estúdio vai ficar, mas aquilo que é eterno permanece para sempre. E eu consegui concluir, e eu sou muito procrastinador. Eu sempre não vou lançar, nunca, Fred, e o livro, as pessoas perguntando. Aí no a Viva 2023, eu disse, olha, até abril lançaremos o livro, e foi no Liderar Nordeste que aconteceu aqui, que nós lançamos o livro Seja Santo, e hoje está na Amazon também, o digital, o e-book, e são livros que têm impactado a vida de muitos adolescentes, muitos testemunhos de adolescentes e jovens, mostrando que a santidade não é ser perfeito, mas é todo dia ser aperfeiçoado em Cristo. Esse é o resumo do livro Seja Santo. Muito e que bem. Ser santo é possível. Inclusive aquele versículo que fala sobre santidade, né, que nós conhecemos bem, seguir a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele diz seguir a paz com todos e a santificação. Ele não diz a santidade. Isso. Santificação é um processo. Né? Contínuo. Né? Todo dia eu sempre digo, nós não somos perfeitos, mas todos os dias precisamos ser aperfeiçoados em Cristo. Muito bem. Bom, Fred, chegamos nos momentos finais, né? Então agora eu quero que você se dirija para essa câmera aqui. E entregue uma mensagem aí vinda direto do céu. Eita Jesus, receba! Para essa juventude que estará nos assistindo. Glória a Deus, glória a Deus. Primeiro, jovem, entenda quem você é em Deus. Né? Para que você possa cumprir o seu propósito, você precisa primeiro entender quem você é. É uma questão de identidade. Entendendo quem eu sou em Deus, eu vou estar preparado para ser e fazer tudo aquilo que Ele quer que eu faça. Uma vida sem Cristo é uma vida sem sentido, é uma vida sem propósito. Então busque na fonte, busque em Cristo todos os dias. Seja líder, seja santo, seja de propósito. E você vai perceber que até as suas frustrações, até aquilo que não deu certo, se você estiver em Cristo, vai apontar para a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Se eu sei que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, então esteja nele, focado nele, firme nele, tendo a mente transformada todos os dias. Você vai experimentar tudo aquilo que é perfeito em Cristo. Então, viva uma vida com propósito, seja santo e faça a diferença nesta geração. Vou usar aqui uma frase do pastor Martim. Foi para esse tempo que Deus lhe chamou. Então, seja um jovem, seja um líder, seja um obreiro, seja um homem ou uma mulher chamado por Deus para fazer a diferença nesse tempo.
Deus abençoe a sua vida. Amém. Vou passar agora uma lembrança para você. Eita, coisa boa, ainda ganha presente, aqui? Ganha. Coisa boa. E você já ganha Olha. 2. Meu Deus do céu. Esse aqui para você e a sua esposa Sim, que legal. cuidarem, né? Certificar aqui. E aí vai cuidando e lembrando da sua Glória a participação Deus. aqui conosco. Muito obrigado, professor Cláudio Ananias, E Caritana, esse aqui vocês... personalizado, olha. Rapaz, não acredito não que eu vou ganhar esse negócio aqui, não. Pode tirar e mostrar aí. Eita! E eu vi sendo feito isso aqui no Instagram. E eu disse, rapaz, será que eu vou ganhar um negócio desse? Não é que eu ganhei? Jesus faz infinitamente mais. Então, esteja em Cristo, porque em Cristo sonhos se realizam. O Walt Disney, ele usa uma frase, você pode sonhar, você pode realizar. E eu mudei essa frase do Walt Disney e eu digo, se você pode sonhar, Deus pode realizar infinitamente mais. Vai muito mais além do nosso sonho. Glória a Deus. Obrigado, professor. Amém. Obrigado, Fred. Nós agradecemos sua participação. Então, que Deus abençoe a todos, pessoal. Esperamos que todos sejam alcançados com esse conteúdo. Amém. Aguardem, então, até o nosso próximo episódio. Deus abençoe. Oh, glória.